Bom dia pessoal, aqui é seu professor Giba para explicar um pouquinho mais sobre o conteúdo Mesopotâmia para vocês. Então pessoal, vamos iniciar a aula. Bom, o que vocês estão vendo aí? O que é isso? O que será isso? Lembra que a gente já trabalhou isso dentro dos pets? Por que será? Qual deve ser a importância? E se eu mostrar isso aqui para vocês, ó? O que vocês estão vendo? O que vocês estão entendendo aí? Tá difícil? Bom, e agora? Facilitou, né? O que é isso? É a letra A. É uma letra, não é mesmo? Melhor. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Por que eu mostrei aquelas outras imagens e agora eu estou mostrando a letra A? Vamos ver? Vamos entender? Pois é, gente. Porque a gente vai falar do princípio da escrita. O princípio da escrita que marca o final da pré-história e o início da história humana como conhecemos. Título esse, pré-história, que é um título muito preconceituoso, que não deveria ter sido utilizado, porém, como os historiadores na época não tinham esse conhecimento, usaram para dizer que antes de escrever, o ser humano não tinha como marcar a sua história. Pois é. Mas o que a gente viu lá no começo? Pinturas rupestres. E essas pinturas rupestres fazem o quê? Contam uma história. Contam a história daqueles indivíduos. Isso significa que sim, na pré-história, entre muitas aspas, sim, se contava uma história. Contava a história da humanidade. E aqui a gente vai falar sobre o princípio da escrita formal. A escrita que hoje em dia vocês fazem aí no caderninho de vocês, quando a gente manda o pet e vocês respondem, certo? Então, aqui a gente vai aprender que a primeira escrita formal, ao menos que a gente tenha conhecimento, possivelmente foi a escrita cuneiforme. Ela é uma das mais antigas, certo? Eles têm mais ou menos o mesmo tempo que os hieróglifos, né? Que era escrita do reino anterior que a gente trabalhou, que foi o Antigo Egito. 3.500 anos, para mais ou para menos. Mas eles têm aí uma carinha de 3.000, vamos concordar. Então, a escrita cuneiforme, ela é muito difícil de ser decifrada, certo? Porque elas tinham mais de 2.000 sinais, pessoal. E a gente não tem exatamente uma noção de para que cada sinalzinho desse servia. E como é que eles faziam esse sinal? Eles gravavam esse sinal fixando algo extremamente duro até que aquilo fizesse as marcas, certo? Gravasse. Então, imagina como é que seria essa comunicação mundial sem escrita. Como é que vocês se comunicariam com alguém que está lá do outro lado do mundo há um tempo atrás, quando não havia celular? Eram cartas que se mandavam, certo? Pois é, mas como existiria a internet sem a escrita? Se a internet ela baseia-se na computação, que também é um tipo de linguagem, já que para se criar um computador, né, é uma série de códigos que se baseiam em 0 e 1, numerais, que também são escritas, certo? Vamos adiante. Sabe onde surgiu? Pois é o tema do PET atual, a Mesopotâmia, a Terra do Meio, aquela que ficava entre dois rios, que podia ser nome de dupla sertaneja, olha aí, Tigre e Eufrates. Não, eu acho que não ia fazer muito sucesso com esse nome. Então, mas vocês já ouviram falar do Iraque? Pois é.
como está dizendo aí, era lá. O Iraque, atualmente, infelizmente, palco de recentes guerras, não é mesmo? Foi um dia o que a gente chama de Mesopotâmia, uma região extremamente fértil culturalmente, de diversas culturas e de criações incríveis. E até hoje aquela região habitam lendas e mistérios que o homem não conseguiu descobrir. E nenhuma mulher também, eu acho. Pois é, a palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios, como já disse. Essa civilização é considerada uma das mais antigas da história. Como já foi dito, se a escrita cuneiforme que era a escrita deles é de 3.500 anos, mais ou menos na mesma época que a civilização egípcia também. Pois é, como todas as civilizações da antiguidade, a Mesopotâmia também era agrícola e de regadio. Como vocês conseguem ver aqui nessa imagem. O que é ser uma civilização agrícola e de regadio? Significa que eles utilizavam das águas do rio para molhar as suas plantas, para plantar os seus grãos e para isso criar toda a base para a sua civilização. Olha que interessante, que está em espanhol a imagem, né? Quer dizer, canales. Canais são canais, basicamente eles estão fazendo canais, ou seja, eles cavam a terra no formato de um canal para que a água do rio possa passar aí pelos lados das plantações. Ok? Vocês veem na imagem, né, que muito possivelmente eles utilizavam animais similares aos bovinos para poder arar a terra, né? Muito possivelmente um boi gigantesco que chamava-se aurochs e que foi extinto no princípio da Idade Média, se não me engano. Era um baita de um boizão. E aí, qual a função desse veículo? Qual é a função? Ele serve para quê? Pois é. Transporte. Ele serve para transporte, é o caminhão, não é mesmo? E como esses povos mesopotâmios faziam esses transportes? Eles não tinham caminhão na época, certo? Então eles transportavam cargas e pessoas via os rios. Por isso também era muito importante para o comércio e a transposição dessas cargas, certo? Então eles utilizavam dos rios para isso, pessoal, através de barcos, ok? Mas os canais não serviam apenas para irrigação. Pois é, como a gente acabou de falar, a melhoria dos meios de transporte propiciou a maior capacidade do comércio de excedentes, ou seja, vocês plantavam muito, aquilo que eles plantavam que sobrava, eles iam pelo rio, passavam pelo rio, transportavam e levavam para outros reinos para poder trocar, né? E aí, a partir disso, surgem diferentes unidades de troca, diferentes formas de trocar as coisas. O aumento do número de mercadores especializados em troca, trocavam um local e levavam para o outro, ou seja, aumentaram os comerciantes. Essas unidades de troca, pessoal, só para voltar, seriam o quê? Determinados produtos que possuíam maiores valores, como, por exemplo, atualmente uma das coisas que a gente tem em mente que vale pra caramba é o ouro, não é? Então, só um tempo depois é que foi surgir as moedas, mas tinham unidades de troca, tinham produtos que valiam mais que os outros, certo? O povo era esperto,
Como diz esse cidadão simpático aí na foto. No geral, eram povos politeístas, pessoal. Eles acreditavam em vários deuses ligados à natureza, certo? Então aqui a gente tem de um lado as imagens, né? As imagens, as esculturas que se faziam dessas divindades. E do outro lado, nós temos aqui a imaginação dessas pessoas, né? Quer dizer, eles imaginavam logicamente as divindades deles como seres incríveis, complexos e magníficos, né? Nessa imagem deve ter sido inclusive desenhado por algum desenhista de quadrinhos, porque parecem os X-Men, não é mesmo? Mas são as divindades dos povos mesopotâmicos. Fala sério. Eu tô falando sério, gatinho. É verdade, cara. Então, a Terra era ocupada por vários povos. Então, gente, quando diz Mesopotâmia, ou seja, a Terra do meio, né, o meio dos rios, não significa que tinha um povo só lá, não. Tinham vários. E esses povos, eles tinham, logicamente, culturas complexas, né? Eles tinham suas crenças, eles tinham suas formas de fazer as coisas. Um desses povos eram os sumérios. Eles se destacaram porque eles construíram um complexo sistema de controle de água dos rios, construíram canais de irrigação, barragens e diques, ou seja, eles dominaram a tecnologia de fazer com que a água do rio pudesse ser utilizada pelo seu povo de maneira mais livre, ou seja, se a água do rio estava chegando perto demais e ia destruir a cidade, eles iam lá e construíam uma barragem. Se eles precisavam de água do rio para plantar em determinado lugar, eles iam lá e puxavam, cavando a terra, um canal de irrigação, certo? Então, eles tinham essa tecnologia desenvolvida, ok? Deu para entender? Outra grande contribuição desses sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Como disse, né? 3.500 ali para trás. Ou seja, tem muito tempo essa escrita cuneiforme, pessoal. Os babilônios. Vocês já ouviram falar da Babilônia? Da Torre de Babel? Incrível lugar onde vários povos falavam várias línguas. Isso segundo a Bíblia, né? Pois é. A Babilônia. O que a Babilônia fez? A Babilônia construiu suas cidades nas margens do rio Eufrates. E eles foram responsáveis por um dos primeiros códigos de lei que temos conhecimento. Baseando-se na lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Já ouviram essa expressão? O imperador legislador Hammurabi, ele desenvolveu um conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. É o que a gente chama até hoje de Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi a primeira legislação, o primeiro código de leis. No Brasil a gente tem o Código de Leis, não temos? Nós chamamos de Constituição. A Constituição é o código de leis que rege nossa convivência em sociedade. Ou seja, a gente tem um conjunto de leis que é para a gente poder viver em harmonia, que é para a gente poder cuidar da nossa sociedade, que é para a gente poder se organizar, né? Ok? Para eles era o Código de Hammurabi, cujo imperador babilônico Hammurabi fez baseando-se nas leis de Italião. O que é isso, pessoal? O que será? Pois é, de acordo com o Código de Hammurabi, que estava ali escrito em cuneiforme, que são essas letras cravadas na parede.
Vamos ver algumas dessas leis? Pois é. Algumas leis do Código de Hammurabi são: se alguém enganar a outrem difamando essa pessoa e esse outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Quer dizer, se você enganou outra pessoa, você morre. Era assim que funcionavam as coisas na época. Eram tensas, não é mesmo? Quer dizer, o fofoqueiro não viveria muito. Então, se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele seria condenado à morte. Também aquele que recebeu o produto do roubo seria igualmente condenado à morte. Quer dizer, eles achavam que tudo se resolvia na base da sanguinolência. Era um povo tenso naquela época. Realmente não era fácil para ninguém, hein, galera? Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenada à morte na parte da frente do local do arrombamento a ser enterrado. E ser enterrado. Ou seja, se você rouba uma casa, você morre na frente da casa e é enterrado na frente dela. Que é para as pessoas verem que se alguém rouba uma casa, o que acontece, né? Então, como eles acreditavam nessas suas divindades, logicamente eles atribuíam a, às divindades o conceber, a concessão das leis. Então aqui mostra Hammurabi recebendo as leis das mãos do deus Marduk. Então, vocês conhecem algum outro grupo de pessoas que também dizem ter recebido seu código de lei de Deus? Vamos pensar um pouco. É os 10 mandamentos, não é mesmo? Que são as leis que regem o povo de Deus, do Deus cristão, que foi recebido por Moisés no Monte Sinai. Pois é, para você ver como as antigas culturas também tinham alguma identificação com coisas similares à atual. A terra era ocupada por vários povos, como eu já disse. Agora, vamos falar um pouquinho dos assírios. Esse povo destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar o poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Então, graças aos assírios, nós temos uma tecnologia bélica que vai se desenvolvendo de forma muito, muito, muito forte. E com isso também a sociedade. Por quê? Porque eles desenvolvem essas bigas, né? Que são esses carros antecessores à charrete, que eram puxados por um cavalo. Eles desenvolvem lanças melhores, arcos melhores, armaduras. E a partir dessas tecnologias que vão se desenvolvendo, também a cultura da humanidade vai se desenvolver junto. Os caldeus. Eles habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia, no primeiro milênio a.C. Eles eram de origem semita. O imperador caldeu mais importante foi Nabucodonosor II. Após a morte desse imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas. E sabe quem são os semitas, pessoal? Os semitas, se nós formos tentar buscar uma explicação bíblica, tá bom? Não histórica especificamente, pois não se tem uma comprovação científica. Mas os semitas seriam os descendentes de Sem. E quem é Sem? Sem é o filho de Noé. Sem é um dos filhos de Noé. Ou seja, sabe quem são os semitas, pessoal? Semitas, são os povos que dão origem aos judeus. Ou seja, esses povos caldeus babilônicos, eles têm uma origem em comum
com os judeus. Judeus que são o povo do qual dá origem a Jesus Cristo, o chamado Deus dos judeus dentro da religião cristã. Então, os caldeus também foram um povo que teve uma extrema importância dentro do processo histórico que nos chega até hoje. Então é isso, pessoal. Essa foi só uma noçãozinha sobre o que foi esse Império Babilônico, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.